É a história de Adão e Eva. Praticamente toda a gente a conhece, certo? O primeiro homem, a primeira mulher, o jardim, a serpente, a maçã. Mas, e se a história real for muito, mas muito diferente? Hoje, vamos explorar uma versão completamente radical dessa história, baseada num texto do século XX conhecido como o Livro de Urântia. E a narrativa que ele apresenta é, no mínimo, surpreendente. E é aqui que tudo muda. A premissa central desta análise é exatamente esta pergunta. E se a chegada de Adão e Eva não fosse o começo da humanidade, mas sim uma intervenção numa história que já estava a acontecer há muito tempo? É exatamente essa possibilidade que vamos investigar. Primeiro, para entendermos esta história, precisamos de redefinir quem eram Adão e Eva. De acordo com este texto, eles não eram pastores inocentes num jardim. Eram, na verdade, seres de um nível de avanço que mal conseguimos imaginar. O título oficial deles era Filho e Filha Material, e a sua função, bem, era serem elevadores biológicos. A missão era literalmente fundir a sua genética superior com a das raças humanas de um planeta para acelerar a evolução e o progresso de toda uma civilização. E este quadro mostra bem o contraste. No seu mundo de origem chamado Jerusalém, eles eram da elite. Cientistas de topo, líderes respeitados, pais de uma centena de filhos extraordinários. E eles voluntariaram-se para deixar tudo isso para trás, por uma missão dificílima num mundo isolado e com problemas. E atenção, não estamos a falar de amadores. O texto diz que eles tinham mais de 15 mil anos de experiência. Eram diretores em áreas como energia experimental e modificação de formas de vida. Eram, sem dúvida, especialistas absolutos no seu campo. Só que o planeta para onde vieram não era um paraíso. De acordo com esta história, a Terra estava, na verdade, numa espécie de quarentena cósmica. Um lugar isolado por causa de uma rebelião que tinha acontecido muito tempo antes. A chegada deles foi um processo puramente tecnológico. Pensem numa espécie de teletransporte avançado. Eles foram desmaterializados no seu planeta, transportados e depois, ao longo de 10 dias, foram rematerializados aqui. Despertaram já em corpos físicos, perfeitos dentro do Jardim do Éden. E este é o ponto-chave. A Terra, ou Urântia como o livro a chama, já estava em apuros. Aquela rebelião anterior tinha cortado as comunicações normais com o resto do universo. Eles estavam a entrar numa missão de resgate, sozinhos. E a primeira semana deles foi uma autêntica loucura. Nada de descanso. Foi um turbilhão de atividades para perceberem a situação e começarem a pôr o plano em prática. Eles puseram logo manos à obra. Em apenas 6 dias, fizeram um diagnóstico completo do planeta. Estudaram a história, reuniram-se com os líderes locais, inspecionaram o território do ar, apresentaram o seu plano, organizaram um governo e ainda fizeram uma avaliação biológica de toda a vida animal. Impressionante! E então, depois destes 6 dias de feitos incríveis, aconteceu algo dramático. O povo, absolutamente maravilhado com o conhecimento e o poder deles, chegou à conclusão de que eles só podiam ser deuses e prepararam-se para os adorar. Mas Adão interveio imediatamente com uma resposta poderosa. Ele impediu-os e redirecionou essa adoração para uma força maior, o Pai Universal. E segundo esta história, foi este ato, o de desviar a adoração de si próprios, que estabeleceu o 7º dia como um dia para descanso e reflexão espiritual. A sociedade que eles criaram no jardim era algo nunca antes visto no planeta. Era um vislumbre do futuro que eles esperavam construir para toda a humanidade. Imaginem só, comunicação por telepatia, corpos que emitiam literalmente uma luz, igualdade de género total na prática, uma dieta super avançada. A civilização deles era um farol, desenhada para inspirar e elevar todas as outras tribos do planeta. E aqui está um detalhe fascinante. A tal luz que os seus corpos emitiam era mais intensa à volta da cabeça. E segundo esta narrativa, é daí que vem a imagem da auréola na arte religiosa. Uma memória distorcida, passada de geração em geração, de um fenómeno biológico real. Antes da missão ser interrompida, a sua linhagem já era bem significativa. Eles tiveram, no total, 1647 descendentes diretos, ao longo de 4 gerações. Todos eles viviam nesta civilização avançada do jardim. Então, a grande pergunta é, se isto foi um evento histórico, como é que se transformou na lenda que conhecemos hoje? Bem, o texto aponta para 2 coisas. O imenso passar do tempo e a simplificação da história ao ser contada de boca em boca. Pensem nisto. Mais de 30 mil anos. É tempo mais do que suficiente para os detalhes se perderem, para conceitos complexos serem simplificados ao extremo.
E assim, uma história sobre uma missão de elevação biológica transformou-se num simples conto sobre a criação. Por exemplo, a história dos 6 dias da criação. De acordo com esta fonte, isso é uma memória dos 6 dias que Adão levou para inspecionar o jardim e criar o seu plano de ação. A memória de uma semana de trabalho intenso foi confundida com a criação do mundo inteiro. E a famosa história da costela de Eva? O texto diz que isso é uma memória fragmentada e mal interpretada de um procedimento cirúrgico celestial que não tinha nada a ver com eles e que aconteceu quase 500 mil de anos antes da sua chegada. E talvez o maior mal-entendido de todos, a ideia de que Adão foi o primeiro homem. Segundo esta narrativa, não, de todo. O planeta já estava habitado. Ele não foi o primeiro homem, mas sim o primeiro de um tipo de ser humano superior, enviado para se misturar e elevar uma população que já existia. Esta citação do texto resume a ideia na perfeição. A Idade de Ouro que imaginamos é um mito, mas o Éden, este projeto de uma civilização avançada, foi um facto. Um facto histórico que, infelizmente, acabou por ser destruído. E tudo isto deixa-nos com uma última questão para refletir. O texto descreve a missão como um incumprimento, um fracasso. Então, ficamos a pensar, se este plano de elevação biológica e cultural tivesse corrido como planeado, que tipo de mundo teríamos hoje? Que tipo de civilização teríamos sido capazes de construir?